bem-vindos ao It's Me, Lori. Eu sou a Lori Corte e hoje nós vamos falar sobre continuações da Disney. Uma das coisas que as pessoas mais gostam da Disney são os filmes animados. A gente conhece Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, Ariel, mas existem várias continuações, vários filmes que vieram depois desses clássicos. Alguns não são tão conhecidos, mas outros são tão famosos quanto os primeiros. Eu vou começar aqui uma série de vídeos em que eu vou falar sobre essas continuações. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, o ano que foi lançada, e vou dizer se eu acho que elas são boas ou ruins. E no final vai aparecer a listinha pra vocês do que eu achei de cada uma. Eu vou falar dessas animações na ordem cronológica, de quando elas foram lançadas. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 11 animações rapidinho, e se vocês gostarem e quiserem mais, dá ainda pra gente fazer mais 2 vídeos sobre as continuações da Disney e outro vídeo só sobre a Pixar. Então deixa aí no comentário o que você achou, se você quer que eu faça mais, e me diga dessas que eu vou falar hoje, qual você acha que é a melhor e qual é a pior. Sobre a qualidade das animações. A maioria desses filmes não tem uma animação tão boa quanto os primeiros, porque quase todos eles foram lançados diretamente para o canal de TV da Disney ou para fita. Na época era fita. E também a maioria deles não foram feitos pelas mesmas equipes que fizeram os primeiros. Eles queriam filmes que fossem feitos mais rapidamente e que gastassem menos dinheiro, e assim não seriam filmes tão custosos, e o que eles conseguissem vender ia pagar esses filmes. Então eles pegavam outras equipes, pessoas mais iniciantes, para poder fazer esses filmes. Então por isso que a maioria deles tem uma animação bem feia ou que não chega perto do primeiro. E vamos começar com a primeira animação da Disney, que foi lançada em 1990. Essa foi o segundo filme do Bernardo e Bianca, aqueles ratinhos aventureiros. Essa animação se chama Bernardo e Bianca nas Terras do Canguru. Tem muito tempo que eu vi, eu procurei pra assistir agora de novo, mas eu só achei numa qualidade muito ruim, e eu só lembro que, tipo, eles vão pra Austrália e tem que resolver alguma coisa lá, e era um filme divertido. Não chegava aos pés do primeiro, que eu acho muito bom, mas ainda assim é um bom filme, então ele vai entrar na nossa lista de filmes bons. O próximo é o segundo filme da franquia do Aladdin, chamado Retorno de Jafar. Ele acontece logo depois do primeiro, quando o Jafar foi preso lá na Lâmpada do Gênio. Eu assisti agora pra falar com vocês, nossa senhora, que filme chato. Mas assim, o filme é muito chato. Ele segue aquela mesma linha de animação do desenho, que é uma animação feiosa, mas não tão ruim quanto outros que vão vir aí. E ele foca muito no Iago, o papagaio do Jafar, que no desenho ele já é amigo do Aladdin e faz parte dessa turminha do bem. E nesse filme a gente vai ver isso, como que ele sai do lado do Jafar e vai virar amigo do Aladdin. Mas tipo, o filme é muito chato, fica um tempão nessa enrolação dele lá, falando, não quero mais falar com o Jafar, aí vem, conversa com o Aladdin, quero ser seu amigo, e o Aladdin não confia nele, depois confia. A única parte legal é quando realmente aparece o Jafar de gênio e tem toda uma briga deles lá. Mas o resto do filme é muito chato e não vale a pena ser visto. O outro da nossa lista é um que a maioria das pessoas odeia, que é o Pocahontas 2, O Encontro de Dois Mundos. Esse filme foi lançado em 95, ele também segue a história direto do final do primeiro filme, e assim, eu só vou dizer uma coisa, esse filme é ofensivo. Esse filme ele é muito ruim e muito ofensivo. Eles tiram a Pocahontas lá da tribo dela. Eu não lembro qual é o que eles falam pra conseguir tirar ela de lá. Mas eles tiram ela lá da tribo e levam ela pros Estados Unidos e pra Terra dos Brancos. E colocam ela vestida, tipo, com uma princesa lá da época. E ela vai se casar com um cara qualquer. Tipo, um filme muito ruim, muito ofensivo. Não vale a pena ser visto também. A gente teve também mais uma continuação de Aladdin, que é Aladdin e os 40 Ladrões, de 96. Esse filme é muito legal e é uma história focada mais na família do Aladdin. É ele procurando o pai dele. E é muito legal, porque o pai dele, ele é o líder desses 40 ladrões, daquelas histórias que a gente já conhece da Sherazade e tal. E então aqui a gente vai focar nisso. É um filme mais de aventura, ele indo atrás do pai. Ele tem uma parte deles numa viagem ao mar, e eles indo lá roubando tesouros. E é um filme muito bom, muito divertido. E ele tem uma animação melhor do que o Retorno de Jafar. Nós tivemos também 2 continuações do clássico A Bela e a Fera. Uma foi lançada em 97, chamada O Natal Encantado da Bela e a Fera. Ele é meio bizarro,
Porque ele começa logo depois do segundo filme, em que o príncipe a fera já foi transformada em príncipe de novo, e eles estão na época do Natal, e aí a gente tem todo mundo ali do castelo, decorando o castelo, se preparando para a festa, e aí eles começam a conversar sobre como foi o último Natal deles, quando a fera ainda era fera, mas a Bela já estava no castelo. Então começa realmente a história do filme, que é do Natal anterior e se passa durante o primeiro filme, o filme original. Então fica um pouco confuso, porque tudo que acontece nesse filme aqui não faz muito sentido com os acontecimentos reais do primeiro filme. Se você parar na sua cabeça e tentar encaixar as duas coisas, tem coisas que não vai fazer muito sentido, porque nesse filme do Natal tem 2 personagens novos que não apareceram lá no primeiro filme e, não faz sentido. Como que eles estavam ali no castelo e a gente nunca ouviu falar deles antes? E são 2 personagens muito estranhos, e um deles é, o vilão desse filme do Natal, que ele era um maestro do castelo, e quando ele foi transformado lá no Feitiço da Bruxa, ele acabou virando um órgão. E aí, nesse filme, mostra que esse órgão fica numa salinha ao lado daquela sala lá da ala leste, onde fica a Rosa da Fera, que não faz sentido, porque não existia outra sala no primeiro filme. E o design dele é muito feio, é uma cara... todos os outros personagens são feitos em 2D, mas esse é meio 3D e é, muito feioso, porque naquela época eles não tinham muito dinheiro pra fazer 3D. Então era muito feio, e toda a motivação desse vilão e desse personagem também é muito ruim, e não faz muito sentido. Tirando o vilão, até dá pra gente ver o filme, é legalzinho, não tem uma animação tão boa, mas até que é bonitinha, você consegue assistir. Mas quando tem todo esse plot do vilão e desse outro personagemzinho que é amigo dele, fica meio estranho e não faz muito sentido. E o outro filme da Bela e a Fera foi lançado no ano seguinte, em 98, e se chama Bela e a Fera, O Mundo Mágico de Bela. Esse filme eu acho que eu já assisti quando eu era criança. Se eu não me engano, ele é daquele estilo de mini historinhas que a Disney adorava fazer. Todos eles eram ruins. Tem o personagem principal contando mini historinhas da vida dele, outras coisas que aconteceram. Se eu não me engano, esse é assim também, mas eu não achei pra assistir em lugar nenhum pra poder vir aqui falar pra vocês. Então ele vai direto pra pilha de ruim, porque eu não lembro e deve ser ruim mesmo. É um filme bom, finalmente, que é o segundo do Rei Leão, chamado Reino de Simba, que também foi lançado em 98. Ele também segue direto a história do primeiro filme, em que o Simba já virou rei, ele casa com a Nala e tem a filhinha deles. Nesse filme a gente segue a filha do Simba e da Nala, e ela vai conhecer o sobrinho do Scar, porque a irmã do Scar que começou a tomar conta lá da parte sombria lá da selva, quando o Scar morreu no primeiro filme, e ela tem o filhinho dela mais novo. Então a gente vai ter esses 2 leõezinhos interagindo, e é meio que uma repetição da história do primeiro, mas foi bem feito, os personagens novos são legais, as músicas são boas, então eu acho que esse é um que vale a pena a gente assistir e é muito legal. E agora a gente tem um aqui que foi lançado em 99, que é o Fantasia 2000. Esse, ao mesmo tempo que ele é uma continuação do primeiro Fantasia, ele também é meio que um remake. Porque o Walt Disney tinha essa ideia de sempre fazer vários filmes do Fantasia, e sempre usando músicas novas e novas animações. Mas acabou que a gente só teve essas 2 versões do Fantasia, porque infelizmente o Walt Disney veio a falecer, e também foram filmes que não deram muito sucesso, não ganharam muito dinheiro, porque eles eram filmes muito experimentais e não eram tão voltados para crianças, apesar da animação ser muito bonita, as músicas que eles escolhem para os 2 filmes são muito boas, e toda a historinha que eles vão contando em cada uma das músicas é bem interessante, muito bonito de ser visto, mas não é algo que uma criança vai gostar de ver e vai querer ficar assistindo. A não ser o segmento do Mickey Feiticeiro, que ficou muito famoso lá no primeiro Fantasia, foi o curta que mais deu certo e caiu nos gostos do público, então eles repetiram esse mesmo segmento aqui no Fantasia 2000. E o Mickey Feiticeiro acabou virando um personagem muito famoso da Disney. E esse filme também inspirou um outro filme live action e muito ruim da Disney com o Nicolas Cage, que é o Aprendiz de Feiticeiro. Mas esse aí do Nicolas Cage não vale a pena ser visto, não é legal. Mas o Fantasia 2000 vale sim muito a pena você ver, principalmente se você for mais velho e quiser ver essa parte da animação e como que eles criaram esses curtas em cima das músicas clássicas famosas. E ainda em 99 a gente teve uma sequência para Hércules chamada de Zero Herói, que é outra que é também muito ruim, tem uma animação muito, mas muito feia. Todos esses aqui que eu falei, esse é o que tem a pior animação. Ele também segue a linha do desenho do Hércules, que foi lançado depois do filme, mas também ele não faz muito sentido, assim como da Bela e a Fera. Porque ele vai contar meio que a história do desenho, em que a gente tem o Hércules adolescente na escola, mas também ele vem do final do primeiro, é meio confuso.
Ele começa com o Hércules e a Megan, eles acabaram de se casar e estão indo pra uma casa nova, fazendo uma mudança. E aí a Megan descobre uns papéis lá da época que o Hércules estava na escola e começa a contar um pouco dessa história dele. Só que não faz sentido, porque nessa parte que ele tá na escola, a gente tem o Hércules adolescente, magrelo, mas ele meio que já era o Hércules herói, porque ele já tem a mesma roupinha lá do primeiro filme, e ele faz algumas coisas, luta contra alguns monstros. E aí ele tem esses dois amigos, o Ícaro e a Cassandra, que são lá do desenho, mas que não fazem muito sentido existir nesse filme, porque lá no primeiro ele fala que, tipo, ele nunca teve amigos, ele sempre foi, tipo, um excluído e tal. Então eles estão meio que bagunçando a cronologia do primeiro filme. E também nesse filme ele já conhece o Zeus, ele já sabe que o Zeus é o pai dele, ele já conhece o Phil, já tá treinando com ele e já tem o Pegasus. Então não faz sentido nenhum com o começo do primeiro filme, além de que é muito ruim, então não vejam. E agora a gente vem com a melhor continuação de todas, pelo menos na minha opinião, que é A Pequena Sereia 2, O Retorno para o Mar, que foi lançado em 2000. Ele também é uma sequência direta do primeiro filme. Se esse filme não foi feito pelos mesmos animadores, ele pegaram animadores muito bons, porque a gente não vê muita diferença entre ele e o primeiro. Nesse filme a gente já tem a Ariel casada com o Eric, que eles tiveram uma filha, a Melody, e a história é toda focada na menina, que ela quer muito ser sereia, ela quer muito ir para o mar, mesmo sem saber da história da mãe dela. E a gente tem uma vilã nova, que é a irmã da Úrsula, Morgana. Tipo, é um filme muito bom, eu gosto muito dele. A Ariel é minha princesa favorita. Mas apesar disso, eu acho que esse filme realmente é muito bom. Ele tem personagens novos muito interessantes. Eu acho que as músicas são muito legais. Eu lembro na época que esse filme foi lançado, que eles estavam fazendo todo um concurso no Zapping Zone, quando existia no canal da Disney e passava nas nossas tardes pra gente ficar assistindo. E eles estavam fazendo um concurso pra descobrir uma pessoa pra dublar a Melody. Eu lembro de todo esse rolê aí e é muito divertido. Eu lembro quando o filme saiu, aquela menina lá que apareceu no programa. E eu acho esse filme muito bom, então, tipo, vejam, ele é mais fácil da gente achar, porque ele é uma das continuações que ficaram mais famosas. Então vale a pena você assistir. E o último filme da nossa lista de hoje, também é dos anos 2000, que é o Pateta 2, Radicalmente Pateta. Esses dois filmes do Pateta foram lançados direto pra TV, nenhum deles passou no cinema. E então, por isso, eles seguem com uma linha bem parecida. Provavelmente também, eu acho que foi a mesma equipe que fizeram os dois, porque a animação é o mesmo nível da primeira, e ele é tão bom quanto o primeiro filme. Nesse filme, a gente tem o Pateta indo pra universidade junto com o filho dele, o Max, e tipo, é muito divertido, é um filme muito engraçado. Tem todos os acontecimentos do Pateta ser o Pateta na faculdade. Tem outros personagens novos também, que não tinha no primeiro filme, que também são muito engraçados e muito divertidos. Então esse também é um filme que vale muito a pena ser visto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aqui agora a minha listinha de melhores e piores pra vocês verem. E se você gostou, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Semana que vem a gente já vai ter a review do live action de Aladdin, então não esquece de voltar aqui pra assistir. Tchau e até a próxima!